Fala galera, tudo bem? A gente já vai entrar ao vivo aqui, tô só esperando a transmissão aparecer, aí a gente já entra, beleza? Já vai aproveitando para dar o like, muito obrigado a galera que já tá colocando o número 1, valeu mesmo aí pelo apoio, pela presença, né, pelo comprometimento de vocês. Olá galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula ao vivo aqui para vocês, onde a gente vai trazer muito conteúdo legal. Você vai poder entender o tamanho, né, da situação que a gente está vivendo agora, situação inédita, situação estranha, situação aí com repercussões muito grandes e que a gente vai interpretar tudo aqui para vocês, cumprindo aquele nosso compromisso, né? Qual que é aquele nosso compromisso? Falar o outro lado da informação que não está sendo falada, falar as coisas antes delas acontecerem, e te ajudar a se preparar, né? Então é isso que a gente vai fazer hoje, cumprindo o nosso combinado. Você que está chegando, já aproveita para dar o like. Quando você dá o like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e continua recomendando para você. Além disso também, quando você dá o like, a gente consegue fazer a famosa palhinha da arca, tá? Muito obrigado a todo mundo que já está dando like, já está colocando o número 1 aí. Então, uma alegria enorme aí contar com esse engajamento de vocês aí, valeu mesmo pela força, tá bom? Então, amigos, vamos lá ao nosso assunto de hoje. Chegou o maior pepino de todos, tá? Que pepino é esse, tá? Que pepino é esse? Eu vou mostrar isso tudo para vocês. A gente sabe que começou aí o julgamento, né? A gente tá todo mundo de olho nessa história e a gente precisa entender as consequências disso. Nós não podemos esquecer que o presidente Donald, a motivação dele de colocar tarifas, né, e sanções contra o Brasil é exatamente devido a o Brasil estar partindo para cima de aliados dele, né, parceiros dele, pessoas que eles apoiam, né? Então a gente não pode esquecer que a motivação das sanções norte-americanas não foi inicialmente, né? A tarifa é outra coisa, a gente está falando sobre sanções, tá? A motivação das sanções não foi uma motivação comercial. A motivação das sanções, no caso do presidente Donald, é uma motivação política. E essa motivação política está relacionada, né, a aliados, né, amigos do presidente Donald, estarem sendo, segundo o presidente Donald, prejudicados nesse cenário. E aí, meus amigos, eu imagino que o objetivo do presidente Donald, ou a expectativa do presidente Donald, era que o Brasil interrompesse essa punição aí aos aliados do presidente Donald. Só que aí, meus amigos, como a punição não foi interrompida, nós estamos diante aí de uma possibilidade da gente ter uma notícia bem estranha chegando dos Estados Unidos, porque o presidente Donald, ele chega nessa sua segunda gestão bem incisivo, bem intenso, né, multiplicando muito aquela sua estratégia da arte da negociação, né? A gente tem o livro do presidente Donald, tá aqui, ó. Eu deixo já uma pilha de livros aqui, deixo uma pilha de livros na minha mesa para já te mostrar, tá? A arte da negociação. Esse livro aqui, que é dos anos 80, parece que o presidente Donald agora tá usando ali a versão mais incisiva dessa arte da negociação, né? Ele tá negociando aí, meus amigos, de forma bem intensa. Então, o presidente Donald, com todo esse poder que ele tem hoje, e eu já expliquei para vocês, né, que o poder é muito grande, uma vez que ele, na sua segunda gestão, ele tem o apoio do Vale do Silício, da tecnologia, ele tem o apoio do mercado financeiro, ele tem o apoio de boa parte da mídia, ele está com um apoio gigantesco. E isso significa que ele está querendo usar o seu poder. E foi exatamente isso que chegou de notícias. E essa notícia foi principalmente trazida pelo Lorival Santana. Lorival Santana, a gente já comentou sobre o currículo dele aqui. É um jornalista da CNN Brasil, correspondente internacional. Morou ali um bom tempo em Washington. E ele tem trazido informações assim contundentes com relação ao que está acontecendo lá na capital norte-americana. E exatamente ontem ele trouxe informações assim de cair o queixo em termos daquilo que o presidente Donald está programando fazer para punir o Brasil diante disso tudo que está acontecendo hoje.
Vou colocar o primeiro link para vocês aqui, a matéria da CNN, tá? Do Lorival Santana. Ele falou sobre isso na TV também, tem alguns vídeos circulando, mas aí tá a matéria para vocês dele, tá? Mais uma vez fica aquela dica para você. Sempre que você vier assistir uma aula minha, abre um arquivo no seu computador ou no seu celular e coloca assim, aula Daniel Lopes, terça-feira, dia 2 de setembro de 2025, e coloca todos os links que eu tô apresentando ali para vocês em cada aula, tá bom? Só mandar um abraço aqui pro meu amigo Profeta Geek, lembrando que mais uma vez te coloquei como moderador aí do Instagram, então fica à vontade aí para fazer a moderação. E é isso, meus amigos, com base nessa matéria, em vários outros dados que eu reuni hoje aqui para vocês, deixa eu mostrar para você o tamanho da resposta que o presidente Donald está preparando. Isso aí é preocupante, tá? Lorival Santana ele trouxe uma atualização que a gente não tem outro adjetivo para utilizar que não seja preocupante. O governo dos Estados Unidos estaria preparando novas medidas contra o Brasil, com foco inclusive no banco mais antigo do Brasil. Tá? Você sabe que o Brasil tem um banco que foi fundado quando a família real chegou aqui em 1808. Né? E esse banco, que é um dos principais bancos do Brasil, mais antigo, parece que o presidente Donald está preparando algo contra esse banco também e uma nova punição contra o Brasil com relação às importações de petróleo russo. Fontes em Washington, segundo Lorival Santana, indicam que sanções contra esse banco são iminentes, motivada pela sua continuidade de negócios com figuras que os americanos ali colocaram sanções, incluindo o cartão de crédito que foi emitido no dia 21 de agosto, substituindo um cartão Mastercard que teoricamente teria sido cancelado. Tá? Então o Departamento do Tesouro americano, desde o dia 30 de julho, tem ali punido, e tem o objetivo de punir instituições que continuem oferecendo serviços às pessoas sancionadas. Né? E aí, é claro que esse banco brasileiro mais antigo de todos afirma que está em conformidade com a legislação nacional e com as normas internacionais, mas a decisão ela está nas mãos do presidente Donald, que pode mudar, a gente sabe que ele pode mudar de ideia, mas o que está vindo lá de Washington, segundo o Lorival Santana, lembrando que não fui eu que trouxe essa informação em primeira mão, é o Lorival Santana, na matéria da CNN Brasil que eu coloquei para vocês, isso é muito preocupante porque a gente tem precedentes. A gente já falou aqui várias vezes que no passado, bancos como o BNP Paribas foi multado em 9 bilhões de dólares em 2014 por não ter atendido a determinações do governo norte-americano. Além disso, também o banco britânico Standard Chartered, ele também foi penalizado 3 vezes, chegando a 1 bilhão de multa em 2019 por violar sanções americanas. Tá? A gente não sabe ainda detalhes sobre os valores ou o tipo de punição que poderia vir dos Estados Unidos com relação aos bancos brasileiros, mas essas sanções poderiam fazer o quê? Restringir acesso do banco a dólar, restringir a operação internacional e até, numa situação mais drástica, impedir o banco de operar no sistema global SWIFT, né? Que é o sistema de comércio internacional. E isso aí impacta exportadores, importadores, né? E milhões de brasileiros. Aqui no Brasil, né, o pessoal entende que essas leis não valem por aqui, né, mas resistir pode levar o país a um isolamento financeiro, enquanto, por outro lado, se ele cede às determinações internacionais, pode ser acusado de estar abrindo mão da sua soberania. Né? Então, meus amigos, é um negócio muito preocupante o que está acontecendo. Muitas pessoas não entendem que isso que os Estados Unidos fazem não é querer colocar uma lei americana aqui dentro. É simplesmente o seguinte, nós americanos não vamos mais oferecer serviços para pessoas que continuem interagindo com sancionados. É isso. Não é os Estados Unidos querendo obrigar ninguém a fazer nada. É os Estados Unidos falando assim, eu não vou mais interagir com quem interage com pessoas que eu sancionei. É isso que está em jogo, tá? Então, se fosse esse o único problema, isso já seria um cenário bem preocupante. Agora, o grande problema é o seguinte, além dessas sanções, ainda tem possível aumento de tarifas contra o Brasil relacionada à interação comercial entre Brasil e Rússia. Tá? Então, ainda pode acontecer isso, o que é o mais preocupante, porque aí a gente tem aquela famosa história da tempestade perfeita.
né? Então, é muita coisa ao mesmo tempo. A gente tem tarifas, sanções, investigação da seção 301, bancos que podem ser prejudicados, a gente tem uma série de coisas acontecendo ao mesmo tempo, tarifas adicionais devido ao Brasil importar petróleo russo, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, o negócio está ficando doido. Então, existe, segundo o Lorival Santana também, um estudo americano, uma possibilidade americana de novas tarifas similares àquelas aplicadas contra a Índia. Lembrando, o caso indiano é uma referência aqui para a gente entender o que está em jogo. Os indianos estavam com 25% de tarifa e os americanos falaram, olha, se vocês continuarem comprando petróleo russo, nós vamos aumentar essa tarifa. Não deu outra. Eles continuaram comprando petróleo russo e os americanos dobraram a tarifa, que era de 25%, para 50%. Né? Então agora parece que eles estão também cogitando novas sanções contra o Brasil devido às importações brasileiras de 12,5 bilhões em produtos russos, como óleo, diesel e fertilizantes, isso somando o ano de 2024, tá? Como eu falei para vocês, a Índia enfrentou tarifas de 25% que dobraram para 50% e o Brasil também pode sofrer aí um aumento em breve, né? Possivelmente daqui a uma semana ou 10 dias ou já ainda nessa semana como punição por essas importações. Agora, lembrando que, segundo o secretário de Estado americano e o senador Lindsey Graham, são 3 países que são os principais compradores de produtos russos e, segundo ele, por causa disso, são os principais financiadores do conflito em Kiev. Os 3 são China, Índia e Brasil. No caso, aí você pergunta, mas e a China tem sofrido sanções por causa disso? A China, que é grande importadora de energia russa, ela está muito avançada nas negociações com os Estados Unidos e parece que, por enquanto, por estar disposta a conversar, e tem escapado dessas medidas, tá? E isso acaba deixando o Brasil como próximo alvo, uma vez que a Índia já foi sancionada e agora talvez o Brasil seja o próximo na linha, segundo o Lorival Santana aí na CNN, na matéria que eu compartilhei com vocês. Só que, além disso, entre quarta e quinta-feira, audiências no USTR, que é o escritório do representante comercial dos Estados Unidos, vão intensificar esse nível de tensões. Por quê? Porque setores americanos como o setor agrícola, a gente está falando de celulose, madeira, pecuária e soja, esses setores, esses 4 setores norte-americanos estão pressionando o governo americano e o Congresso americano para manter tarifas de 50% contra o Brasil, mas também não apenas manter, ampliá-las devido ao fato do Brasil comprar produtos russos e fechar. Eles estão também sugerindo aos Estados Unidos, ao Executivo e ao Legislativo, fechar o mercado americano a esses produtos brasileiros, celulose, madeira, pecuária e soja, forçando, né, a China a comprar mais do agro dos Estados Unidos. Eles alegam que a competitividade brasileira vem do desmatamento ilegal e do trabalho não remunerado, né? Uma opinião que já foi assimilada pelo escritório comercial norte-americano, que está ali trazendo grandes preocupações para os empresários brasileiros, tá? Mais um problema. A gente sabe que o governo brasileiro vai tentar rebater esses argumentos, né? Essas teses nessa audiência, mas parece que o que os americanos querem de verdade é endurecer a conversa. As Big Tech também americanas estão reclamando do imposto de 15% que foi instituído por medida provisória em outubro do ano passado e também de regulações que o Brasil tem feito sobre inteligência artificial, sobre as plataformas digitais, os data centers e os serviços de streaming. Instituições financeiras americanas estão criticando o Pix, você sabe disso, e dizendo que o Banco Central daqui, né, tem sido regulador e concorrente no setor de transferências, né? Então essas pressões combinadas aí com essa ameaça de confiança no Brasil, o fluxo de capital e relações bilaterais colocam o país diante de um dilema, né? Ceder as importações externas, as imposições, externas, ou defender a sua autonomia, né? Isso pode ter um impacto aí redefinidor do comércio e da economia nacional. Ou seja, meus amigos, chegamos a uma situação que é complicada, tá? E aí a gente tem que entender para nós quais seriam as consequências drásticas disso tudo que a gente está vendo. Para isso, eu gostaria de convidar vocês a dar o like. A gente está com 8.166 pessoas ao vivo, mais apenas 3.636 likes.
Por isso, nesse momento, eu gostaria de convidar todos a darem o like. Quando você dá o like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e continua recomendando para você. E além disso, quando você dá o like, a gente consegue fazer a famosa palhinha da Arca. Enquanto você dá o like e a gente também faz a estratégia do número 1, todo mundo colocando o número 1 para a plataforma entender que a interação está aquecida e mandar para mais pessoas. Eu vou tomar um golinho de água aqui e a gente já volta para a gente continuar esse estudo, beleza? Muito obrigado a todos aí que se inscreveram, que deram like, que estão participando. Hoje é um dia crucial para a história do nosso país. Muito mais, né? A gente não está tão na dúvida do que vai acontecer aqui no Brasil. O grande ponto de interrogação é qual será a resposta norte-americana. E a resposta americana, dependendo do seu peso, poderá transformar o nosso país num país completamente diferente e em desespero. Essa que é a nossa preocupação. Vamos continuar então a nossa conversa de hoje, né? Chegou o pepino aí, o maior pepino de todos, tema da nossa aula de hoje. Pessoal, se realmente os americanos impuserem novas sanções, novas tarifas e punições adicionais, principalmente esse maior banco daqui do nosso país, aí a coisa fica séria, meus amigos. Essa hipótese deles tomar essas medidas contra o nosso sistema financeiro é complicado, tá? Não é mais uma notícia, nem mais uma tarifa. Seria um antes e depois. Isso pode ter impacto direto na vida de milhões de brasileiros, tá? A gente não pode esquecer que nós estamos falando do maior banco estatal, que tem presença forte aí, não só nas finanças nacionais e internacionais, mas na história do nosso país. E esse banco está debaixo da possibilidade de ser tratado no cenário exterior como uma instituição que não é bem vista. Cara, isso é muito triste, isso é muito preocupante a gente imaginar um cenário desse. Espero que não aconteça, a gente está aqui na torcida para que o estudo seja revertido, né? Então, é preocupante, porque se realmente o presidente Donald teimar em apertar ali o negócio, as instituições nacionais financeiras podem acabar tendo dificuldade para, por exemplo, acessar dólar, fazer operação no cenário exterior e continuar tendo o seu peso no cenário internacional, ok? Isso teria impacto gigantesco, principalmente nas empresas que exportam, nas empresas que importam e na rotação de crédito ali do dia a dia, tá? Então, todo mundo que depende de mandar coisa para fora e trazer coisa de fora para dentro, cara, isso pode ter um impacto gigante, tá? E a gente não pode lembrar que só a possibilidade disso acontecer já trouxe um prejuízo enorme para o banco, né? E trouxe ali uma situação muito lamentável, muito complicada, tá? Imagina agora se isso aí realmente se tornar realidade. A gente sabe que na história a gente vê algo semelhante quando em 2019 os americanos decidiram fazer isso contra os bancos venezuelanos. Mas a gente sabe que existem diferenças, né? No caso do cenário venezuelano, a gente está falando sobre um regime fechado, um país isolado, né, e acusado ali de ser patrocinador do comércio de substâncias ilícitas. No caso do nosso país, a gente está falando de uma economia muito maior, uma economia e um país que é fornecedor de alimento para o mundo e de energia também, tá? Então, o impacto para o mundo, se o Brasil realmente levar essa pancada dos americanos, seria um impacto global, tá? E a gente sabe que se as instituições ali continuarem insistindo em não cumprir com essas questões americanas, o Brasil e as empresas nacionais correm o risco de ficarem isoladas, né? Agora, se o país e as instituições cedem a essa pressão americana, vai ficar uma imagem de que a gente sucumbiu a decisões de fora, né? Então, meus amigos, é um jogo muito sinistro, é um jogo muito pesado. A gente nunca viveu uma situação como essa, por isso é muito estranho, né? Porque é um grande ponto de interrogação. Isso pode mexer com a confiança externa no nosso país, com o fluxo de capital, com a relação diplomática e comercial entre Brasil e Estados Unidos. Ou seja, é um grande divisor de águas, uma grande sinuca,
né? Porque se a gente toma uma atitude ali de aceitar, fica como um país fraco. Se toma uma atitude de resistir, o país e as instituições nacionais podem ser isoladas internacionalmente. Olha que doideira que a gente está vendo, que situação maluca que está diante dos nossos olhos. E não é só aqui não, meus amigos. Eu gostaria de lembrar a vocês que lá na Europa, eu não sei se você viu isso, mas lá na Europa a situação está estranhíssima, tá? A situação está estranhíssima. O ex-presidente de Moscou, Dmitry Medvedev, ele está ameaçando a França com um terceiro grande conflito mundial. E aí você pensa assim, mas isso aí é só gogó. Meus amigos, o problema é que no Le Figaro, lá italiano, Euronews, francês, Le Figaro, o Euronews e no Daily Mail na Europa, os caras lançaram uma notícia altamente preocupante. Que notícia é essa para você ver como é que está a situação no mundo? Antes de eu falar essa notícia, eu gostaria mais uma vez de lembrá-los a urgência de dar o like. Quando você dá o like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e manda para mais pessoas. E além disso, quando você dá o like, a gente consegue fazer daqui a pouquinho a famosa palhinha da arca, tá? Então, meus amigos, nós estamos com 9.400 pessoas assistindo ao vivo e apenas 5.000 likes. Isso é inaceitável. Você tem que dar o like. Então, amigos, vamos combinar aí. Para tudo e dá o like, tá? Lembrando que o like é um joinha que fica aí embaixo do vídeo. É muito fácil você clicar no like. Então, se você está assistindo no celular, fecha o bate-papo, clica no like e depois você abre o bate-papo novamente. É fundamental a gente ter o mesmo número de pessoas assistindo, o mesmo número de likes, beleza? Então, acelera forte aí no like, enquanto eu vou tomar um golinho de água aqui e a gente já traz essa próxima informação para te mostrar como é que lá na Europa o bicho está pegando. Meus amigos, uma declaração lá do governo francês vazou, né, e vários veículos tiveram acesso, Daily Mail, Euronews e o Le Figaro, mostrando que a França está ordenando aos seus hospitais para se prepararem para um cenário de conflito. Os hospitais franceses eles foram instituídos a se preparar para um grande compromisso na Europa até março do ano que vem. Ou seja, nós estamos aí diante de uma possibilidade já de uma preparação para um conflito em larga escala entre França, OTAN, né, como um todo, e Moscou. Documentos vazados mostram que eles já estão se preparando para muitos óbitos, baixas em massa, não apenas nas suas próprias forças, mas de soldados em toda a Europa. Os hospitais franceses receberam ordem para se preparar para conseguir alocar até 50.000 leitos para civis e militares a cada mês. Então, relatórios indicam que o Ministério da Saúde francês enviou uma carta em julho de 2025 às agências regionais instruindo os hospitais a se prepararem para um potencial grande engajamento. Grande engajamento é uma guerra total até março do ano que vem, incluindo o atendimento de 15.000 soldados feridos. Isso foi revelado pela primeira vez pelo jornal satírico Le Canard Enchaîné, mas a autoridade descreve a medida como uma preparação de rotina para diversas crises, não um sinal específico de um conflito, tá? Então, parece que é só um exercício, mas não parece indicar que é um exercício qualquer. A Lituânia também está reforçando ali as suas proteções, uma vez que fica bem perto do território russo, porque a Lituânia fica ali na borda entre a Rússia e a Bielorrússia. Eles estão colocando ali as suas antigas pirâmides, que são estruturazinhas de cimento, né, que eles chamam de dente de dragão, são as pirâmides antitanque, né, de concreto, que era uma estrutura usada no segundo grande conflito mundial, né, parte de um esforço da OTAN para fortalecer esse flanco oriental contra o próximo movimento do Kremlin. Depois de ver ali a situação caótica, né, piorando no território de Kiev, eles querem agora um bloqueio total para impedir que os blindados de Moscou consigam acessar o território lituano. Lembrando que as repúblicas bálticas, Estônia, Letônia e Lituânia, fazem parte da OTAN também, tá? Então, a mensagem que eles estão passando se Moscou pensar em seguir para o oeste, não vai ser uma estrada tranquila, vai ser uma estrada irregular, reforçada e apoiada pelo poder de fogo da OTAN, tá? Então, o que nos traz muita preocupação é que essa silenciosa remilitarização
da Europa acaba de ganhar aí um reforço bem preocupante, tá? Muito preocupante, ok? Agora, o que é interessante é que parece que uma das novas esperanças da OTAN contra uma tentativa de Moscou de partir para cima dos países do oeste europeu são os pântanos, tá? Enquanto Kiev inundou novamente o rio Irpin em 2022, os blindados de Moscou afundaram na lama. Agora, da Finlândia até a Polônia, os governos estão de olho nas suas próprias, seus pântanos drenados ali como um equipamento de duplo uso, né? Salvar o clima e trazer armadilha para os blindados de Moscou. Os pântanos ali a gente sabe que são depósitos de carbono, porque 3% da superfície da Terra contém 1/3 do CO2. Então, se você drena os pântanos, você tem terras agrícolas e vazamento de gases do efeito estufa. Então, restaurar os pântanos traz ali um benefício climático e terrenos que transformam as máquinas de guerra em pesos de papel, tá? Isso significa, então, que eles estão, para tentar atrapalhar esse avanço dos blindados de Moscou, o plano parece ser restaurar os pântanos. Olha que doideira, olha que situação maluca nós chegamos, beleza? Meus amigos, nesse momento eu gostaria já de combinar com vocês a nossa famosa palhinha da arca. Nós estamos com 10.351 pessoas assistindo ao vivo, que nos alegra muito, mas também nós estamos com apenas 6.451 pessoas que deram like, então todo mundo que chegou depois é vital você dar o like. É inaceitável a gente estar aí, é inaceitável a gente estar com metade das pessoas assistindo praticamente, não deu like ainda. Então vamos fazer o seguinte, para tudo, clica no like, quando você clica no like a gente consegue fazer a famosa palhinha da arca e se você está assistindo no celular, eu convido você a fechar o bate-papo, abrir e clicar no joinha, no like, e depois você abre o bate-papo novamente, tá? Sem fechar o bate-papo, muitas vezes você não enxerga o dedinho do joinha. Lembrando que o like não é o coraçãozinho que fica aí no bate-papo. O like é o dedinho do joinha, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha enquanto isso na galera que está oferecendo apoio ao canal, né? Potiguar Maranguape, muito obrigado pelo apoio, valeu mesmo pela força. A gente tem ali também a Mulheres Virtuosas, o perfil, né? E a mensagem do dono, de o mundo logo entenderá, nada pode impedir o que está por vir. E hoje, 14h, ele fará uma declaração. Vamos ver o que ele vai falar. Tava rolando o boato aí que o presidente dono tinha batido as botas, né? Ele estava meio sumido. Algumas imagens apareceram dele jogando golfe, algumas pessoas falaram que ele estava muito diferente na imagem, muito estranho. Vamos ver como é que vai ser esse pronunciamento de hoje, tá? Michele Cunha Franco, Daniel, boa tarde. Você viu o vídeo do Ibrahim Faso falando do Brasil e manda recado para o presidente do Brasil? Eu não vi esse vídeo não. Muito obrigado pela sugestão, Michele. Eu vou pesquisar e vou dar uma olhadinha para ver se eu encontro esse vídeo. Quando for assim, se vocês quiserem e puderem, já manda logo o link do vídeo, tá? Porque não, na verdade, pelo que eu estou vendo aqui, isso é uma dublagem de inteligência artificial, tá? Pelo que eu estou pesquisando. Parece que esse vídeo aí não é real, tá bom, Michele? Parece que a galera deu uma adaptada, uma manipulada, tá? É o que está aparecendo para mim aqui. Rafael Ramos, muito obrigado. Se acontecer esse isolamento nesse maior banco, como fica quem é cliente nessa instituição? Então, amigos, isso aí, cara, assim, acho que o melhor caminho é a gente torcer para que não aconteça, porque o cenário realmente ele é caótico, tá? Deixa a gente combinar a nossa meta de likes. A gente está com 10.400 likes, 10.400 pessoas assistindo ao vivo e 7.374 likes. Vamos combinar 9.000 likes? Cara, 9.000 likes é muito tranquilo. Por quê? A gente já está com 7.400, a gente precisaria só de 1.600. Então, meus amigos, 1.600 likes para você é mole, então acelera nesse like aí pra gente poder garantir a famosa palhinha da arca, tá bom? Inclusive, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aquela estratégia do número 1 de novo. Além de todo mundo dando like, vou convidar todos vocês a colocarem o número 1 aí no bate-papo, porque se todo mundo comenta, a plataforma pensa assim, caramba, deve estar bem legal, né? Tá todo mundo comentando, vou mandar para mais pessoas. Então, é muito importante a estratégia do número 1. Então, muito obrigado a todo mundo aí colocando o número 1, você que deu like, você que
está se inscrevendo no canal, você que está compartilhando. Lembrando que para você comentar aqui na live, você precisa estar inscrito no canal, então é fundamental você se inscrever. Se inscreva para a gente conseguir fazer essa mensagem chegar cada vez mais a um maior número de pessoas, tá? Muito obrigado aí. Agora, pessoal, essa estratégia toda norte-americana, ela tem ali um foco nas tarifas. E se eu disser que aconteceu um negócio que pode atrapalhar completamente o presidente Donald nessa estratégia da sua arte da negociação e colocar o mundo assim numa grande confusão, numa grande encrenca. Você sabia que aconteceu lá nos Estados Unidos uma decisão judicial muito estranha que pode embolar todo esse plano do presidente Donald? Esse será o nosso tema da palhinha da arca. A palhinha da arca é a decisão que pode tirar do presidente Donald esse poder de impor a sua vontade em cima dos outros países. Pode ser que isso mele completamente as estratégias do presidente Donald. Para isso, a gente tem que bater a nossa meta de likes. Nossa meta de likes hoje é 9.000 likes. Faltam só 1.140 likes, tá? Então, acelera no like aí para a gente conseguir fazer a nossa famosa palhinha da arca. O que a gente vai fazer, meus amigos? Eu vou dar um crédito para vocês, um voto de confiança. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou começar a palhinha da arca contando que vocês irão me ajudar aí a gente bater a nossa meta de 9.000 likes hoje. Beleza? Então, para você que está distraído aí, tá decretado agora o início da nossa palhinha da arca, tá? Presidente Donald alerta que investimento de 15 trilhões de dólares nos Estados Unidos estão em risco, ou está em risco. Por quê? O presidente Donald ficou irado depois que um tribunal federal lá nos Estados Unidos, Tribunal de Apelações, considerou inconstitucional o uso dos seus poderes de emergência para impor tarifas. O presidente afirma que, se esse tribunal tirar do presidente o poder de impor tarifas, um investimento recorde de 15 trilhões de dólares planejados para os Estados Unidos será imediatamente cancelado. E ele alertou que os Estados Unidos se tornariam uma nação de terceiro mundo se isso acontecesse. Meu Deus, olha que maluquice, tá? Por que se o presidente Donald perder a capacidade de impor tarifas, isso ia gerar uma perda desses 15 trilhões de investimento? Porque a grande estratégia das tarifas é, entre outras coisas, o conceito de reshoring, ou reshore. O que é shore? É costa. Reshore é trazer as empresas norte-americanas ou empresas internacionais para produzir nos Estados Unidos, trazer as fábricas de fora para dentro dos Estados Unidos, porque, dentro dessa lógica, se as fábricas produzirem dentro dos Estados Unidos, elas não pagariam impostos, elas gerariam muitos recursos nos Estados Unidos e também elas gerariam muito emprego, tá? Então, uma das estratégias principais do secretário do Tesouro norte-americano Scott Bessent e também do presidente Donald é impor tarifas para que as empresas pensem assim: olha, eu sou uma empresa brasileira que produz no Brasil e manda para os Estados Unidos. Se eu continuar no Brasil, vou ter que pagar 50% de tarifa, mas se eu pegar a minha empresa e transferir a minha empresa para dentro dos Estados Unidos, eu pago tarifa zero. Para eles é interessante porque é investimento entrando no país e é emprego sendo gerado. Então, nessa ideia de tarifa, o presidente Donald, segundo ele, já conseguiu estabelecer 15 trilhões de dólares em investimentos programados para os Estados Unidos. E o presidente Donald falou: se esse Tribunal de Apelação Federal me tirar esses poderes, nós vamos perder 15 trilhões de dólares em investimentos no nosso país, entre vários empregos sendo gerados, e isso poderia levar os Estados Unidos a virar uma nação de terceiro mundo. Olha que maluquice que o presidente Donald está falando, tá? A decisão teve 7 votos a 4, determinou que o Congresso e não o presidente é quem tem a capacidade de aprovar as tarifas. A gente sabe que as taxas atuais elas permanecem em vigor até o dia 14 de outubro, aguardando então um recurso da Corte Maior norte-americana. O presidente Donald continua insistindo que as tarifas alimentam o fortalecimento nacional, enquanto os críticos consideram que a matemática dele está um pouquinho exagerada, tá? Essa matéria foi trazida pelo Yahoo Finance e isso aqui é muito preocupante. Por quê? Isso pode gerar não apenas um caos nos Estados Unidos, de repente
15 trilhões de dólares que iriam entrar como investimento serem cancelados, mas isso poderia gerar um caos no mundo inteiro, tá? Para eu continuar essa conversa, deixa eu só lembrar vocês a importância do like. A gente ainda tá com... Eu já comecei antecipadamente a palhinha dando ali uma palavra de confiança que a gente bateria a meta de likes, tá? A gente já tá com 11.145 pessoas ao vivo, mais apenas 8.651 likes. A gente ainda falta aí uns 400 likes pra gente bater a nossa meta de 9.000. Então, acelera o like pra gente bater a nossa meta aí. Lembrando que o like é o joinha. Fica embaixo do vídeo. Se você está assistindo no celular, fecha o bate-papo, clica no joinha, depois abre o bate-papo novamente, tá bom? Agora, presta atenção. Por que isso poderia gerar um caos no mundo? Esse veredito aí do Tribunal de Apelações, que considerou institucional o uso dos poderes de emergência do presidente Donald para impor tarifas, e eles afirmaram que o Congresso é quem tem essa autoridade, cara, isso coloca em risco não apenas esses investimentos, mas isso aí pode trazer um caos para os Estados Unidos e para o mundo. Porque as tarifas do presidente Donald, elas foram projetadas, segundo ele, para proteger a indústria norte-americana e reequilibrar as relações comerciais desiguais entre Estados Unidos, principalmente com países como China e Índia, né, que impuseram tarifas unilaterais sobre bens americanos. De acordo com o JP Morgan Global Research, a escalada de tensões comerciais e a incerteza política em torno dessas tarifas já geraram uma volatilidade gigante nos mercados, com potenciais recessões econômicas sendo ali uma preocupação real. A BlackRock chegou a estimar um aumento efetivo de 20% nas tarifas. Isso poderia reduzir o crescimento econômico de 2 a 2,5%, suficiente para precipitar uma recessão superficial, dependendo da taxa inicial de crescimento econômico. Então, a remoção repentina das tarifas poderia desestabilizar a cadeia global de suprimento, levando a países como China e Índia a retaliar, exacerbando uma guerra comercial em escala mundial. E até o Budget Lab na Universidade de Yale apontou que tarifas impostas até o 2 de abril desse ano elevaram o nível de preço em 1,3% no curto prazo, equivalente a uma perda média de 2.100 dólares por residência americana em 2025. Se essas tarifas de repente forem anuladas sem uma estratégia de substituição, os consumidores americanos podem ser altamente impactados devido a retaliações e perda de empregos em setores protegidos como o setor da manufatura. A gente sabe, a gente já tem dados históricos para refletir que a remoção abrupta de barreiras comerciais sem um plano de transição tem levado a caos econômico, como a gente viu durante a crise de 29 e a Grande Depressão dos anos 30. Tá? A gente não pode esquecer que durante a crise de 29 também teve esse negócio de tarifa com o Smith-Mundt Act. Tá? Hoje em dia, com essa interdependência global que existe no mundo, isso significa que qualquer distúrbio significativo nos Estados Unidos, isso tem impacto no mundo inteiro, afetando países dependentes das exportações para o mercado americano, principalmente México e Canadá e nações como o Reino Unido. O colapso potencial de 15 trilhões em investimentos ali reflete a confiança, né, dos investidores nessa estabilidade econômica proporcionada pelas tarifas, né? A confiança é essa que poderia evaporar rapidamente se as sanções forem derrubadas. Muitos críticos ali argumentam que as projeções do presidente Donald de conseguir lucrar 15 trilhões são um pouquinho exageradas, mas a remoção dessas tarifas sem uma alternativa viável poderia levar a uma fuga de capital, aumentando a inflação e o desemprego em massa lá e transformando os Estados Unidos numa nação que a gente poderia chamar de economicamente vulnerável. Né? Globalmente, isso pode desencadear também uma crise de confiança no mercado financeiro, levando a uma recessão sincronizada, semelhante às crises financeiras de 2008, mas potencialmente mais severa devido à interconexão econômica atual. Tá? Então, é complicado. Agora, haveria consequências para o Brasil? Essa é a pergunta mais importante, né? As consequências potenciais para o Brasil decorrentes dessa decisão do Tribunal de Apelações considerou institucional o uso dos poderes do presidente Donald. Isso também pode ter consequências poderosas para o Brasil, tá? Por exemplo, uma perda de acesso preferencial ao mercado americano, porque o Brasil tem se beneficiado de certas exceções tarifárias, né, impostas pelos Estados Unidos, particularmente setores como aço e produtos agrícolas. Se essas tarifas forem removidas do nada por uma imposição jurídica norte-americana, o Brasil poderia perder sua vantagem competitiva no mercado americano devido a essas isenções que foram feitas
quase 700 produtos isentos dessas tarifas de 50% americana. Por exemplo, a imposição de uma tarifa de 50% sobre o aço brasileiro sem exceção, como mencionado em relatórios da Deloitte, isso poderia reduzir significativamente as exportações brasileiras de aço para os Estados Unidos, que representaram 2,5 bilhões no ano passado, segundo o US International Trade Commission. Além disso, se os Estados Unidos removerem suas tarifas sem uma estratégia de substituição, países como China e Índia, como a gente falou, poderiam retaliar, levando a uma guerra comercial global. O Brasil, como um dos maiores exportadores de commodities agrícolas para a China, 28% de exportações totais em 2024, poderia ser indiretamente afetado se a China redirecionar suas importações para outros países e aumentar tarifas sobre produtos brasileiros em respostas políticas norte-americanas. Ou seja, aquilo que a gente exporta para os Estados Unidos poderia ser substituído por exportações chinesas. Isso poderia impactar negativamente nossos setores da soja, da carne bovina, do açúcar, que são cruciais para a nossa economia, tá? Isso poderia trazer também volatilidade no preço das nossas commodities, porque a remoção das tarifas americanas poderia levar a uma queda no preço das commodities globais, já que os Estados Unidos são um dos maiores consumidores de produtos brasileiros, principalmente produtos agrícolas, tá? O Banco Central do Brasil estimou uma queda de 10% no preço das commodities. Isso poderia reduzir o PIB brasileiro em até 1% no curto prazo, devido à dependência significativa que a nossa economia tem das exportações de commodities, tá? A gente poderia ter também aumento da inflação e uma pressão cambial, porque com queda nas exportações e volatilidade do preço nas commodities, o real poderia sofrer depreciação, levando ao aumento da inflação, a chamada inflação importada, tá? E o Instituto Brasileiro de Economia da FGV, ele projeta que uma depreciação de 10%, por exemplo, no real, poderia levar a inflação em 1,2% no ano seguinte, afetando o poder de compra do consumidor brasileiro e aumentando o custo de produção para empresas que dependem de insumos importados, tá? E, por outro lado, é claro que a remoção de tarifas americanas poderia forçar o Brasil a diversificar seu mercado de exportação, fortalecendo o laço comercial com a União Europeia e com outros membros dos BRICS, tá? A Deloitte, por exemplo, destaca que o comércio com a China e Estados Unidos já compensa parcialmente os efeitos das tarifas americanas, com 28% das exportações brasileiras já tendo ido para a China no ano passado. Só que essa reorientação, ela exigiria tempo, investimento significativo, não só em logística, mas em infraestrutura também. Isso pode ser um desafio no cenário do curto prazo, tá? Agora, no setor de serviços também tem uma preocupação. Por quê? O Brasil também exporta serviços para os Estados Unidos, principalmente em áreas como tecnologia da informação e turismo. Nesse sentido, uma recessão econômica nos Estados Unidos, desencadeada por essa remoção de tarifas que impediria 15 trilhões de dólares a entrar em investimentos nos Estados Unidos, isso poderia reduzir a demanda por esses serviços, afetando empresas brasileiras que dependem desse mercado. Para você ter uma ideia, em 2024, as exportações de serviço brasileiro para os Estados Unidos totalizaram 6,5 bilhões de dólares, segundo o US Trade Representative. Isso representa uma parcela significativa do comércio de serviço brasileiro. Então, o problema adicional também são riscos de incerteza política e econômica. Por quê? A incerteza gerada por essa decisão judicial da Corte de Apelação Federal Norte-Americana poderia levar a uma redução dos investimentos estrangeiros diretos no Brasil, principalmente daqueles ligados à cadeia de suprimento americana. O Banco Mundial já relatou também que os investimentos estrangeiros diretos no Brasil caiu 15% ano passado, devido à incerteza política e econômica global, e uma escalada nas tensões comerciais poderia agravar essa tendência. Resumindo então para você que chegou depois, essa decisão do Tribunal de Apelações Federais dos Estados Unidos, que está querendo impedir o presidente Donald de impor sanções, isso poderia ter consequência significativa para o Brasil, variando desde a perda de acesso preferencial ao mercado americano e a volatilidade dos preços das commodities, até a oportunidade de reorientação comercial e desafio inflacionário, tá? A extensão desses impactos vai depender da resposta do nosso governo, da resiliência dos setores exportadores e da evolução das relações comerciais globais. No entanto, os dados sugerem que, no curto prazo, pelo menos, o Brasil enfrentaria desafios significativos, principalmente em setores dependentes das exportações americanas e da estabilidade do preço das commodities, tá? O racional é o seguinte: se os Estados Unidos deixam de receber 15 trilhões, eles deixam de gastar 15 trilhões. Se eles deixarem de receber esses 15 trilhões,
eles não vão usar essa fortuna para comprar coisas nossas, tá bom? Então, meus amigos, é um cenário muito doido que a gente está vendo. A gente pode ver, dependendo daquilo que for decidido no Brasil agora nessa semana, os Estados Unidos impondo restrições a bancos nacionais e também impondo mais tarifas devido à compra de petróleo russo por parte do Brasil. Isso já é preocupante. Por outro lado, olha que maluquice. O Tribunal de Apelações Federal americano está tentando tirar do presidente o poder para colocar nas tarifas. Olha que maluquice, olha que doideira que a gente está vendo. Agora, eu fiquei sabendo de uma notícia que eu tenho certeza que você não viu, de que um dos caras mais poderosos do planeta, a gente pode até dizer que muitos consideram o cara mais poderoso do planeta, ele tomou uma atitude com relação ao Brasil que me deixou muito preocupado. Esse cara simplesmente mudou completamente a estratégia dele com relação ao Brasil, tá? É um cara bilionário, talvez trilionário, é um cara riquíssimo, é um cara que tem definido o destino da humanidade e esse cara mudou 180 graus, mudou totalmente a estratégia que ele tinha montado para o Brasil. Ou seja, nós, através dessa decisão desse cara poderosíssimo, percebemos que ele enxergou algo por aqui que a maioria das pessoas não enxergou, que todo mundo não enxergou. Isso significa que, sendo um bilionário com poder global e tendo informação privilegiada, esse cara, ele descobriu algo que fez ele mudar completamente o que ele estava programando para o nosso país, tá? Nesse caso, meus amigos, se realmente a gente conseguir entender o que ele viu no Brasil para poder mudar completamente a sua estratégia, a gente pode entender o tamanho do problema que está chegando. E esse problema que está chegando pode trazer ali impacto severo para todas as pessoas, tá? Principalmente para a classe média. É claro que quando a gente fala classe média, a gente está falando de funcionário CLT, a gente está falando de funcionário PJ e a gente está falando de funcionário público. Meus amigos, se você é funcionário CLT, funcionário PJ e funcionário público, você precisa entender isso que esse bilionário viu sobre o Brasil e aquilo que ele, a atitude que ele tomou, mudando completamente a sua estratégia com relação ao Brasil. Eu quero explicar isso tudo para vocês neste exato momento, mas para isso eu preciso te convidar a vir estudar comigo lá na Arca, tá bom? Inclusive, meus amigos, deixa eu falar uma coisa para você. Se você quer proteger o seu patrimônio, se você quer se proteger dessa loucura que está vindo, eu, em conjunto com os especialistas da Move Investimentos e com várias outras empresas de estratégia de investimento, nós montamos a carteira Arca. A carteira Arca, ela permite que você diversifique os seus investimentos e você não perca dinheiro se houver uma queda dentro da estrutura. Você vai ter uma carteira protegida criada por especialistas renomados e certificados. Para você acessar a carteira Arca é muito fácil, é só você entrar em contato com a Move Investimentos. A Move Investimentos, o WhatsApp é DDD 11 2182 7531. Repito aí, DDD 11 2182 7531. A Caterine, que é da Move, ela já está aí online para ajudá-los, tá? E além disso, também você pode visitar o site da Move, onde você pode obter mais informações, tá? A carteira Move, ela está tendo ali uma adesão muito grande, tem uma galera já entrando, é uma carteira ali que já tem um grupo de investidores muito legal, as pessoas estão ali entrando e protegendo seu patrimônio, então segue o link aí, não só do WhatsApp, mas o link também do site da Move. Bate um papo aí com a Caterine que ela vai explicar para você como você pode proteger o seu patrimônio alocando uma parte do seu patrimônio na carteira Arca, tá? Que tem tido um desempenho aí muito interessante. Agora, meus amigos, para eu explicar para vocês o que esse bilionário, ele olhou para o Brasil, ele descobriu, meus amigos, o bilionário descobriu algo sobre o Brasil que mudou a minha estratégia, tá? Porque a melhor maneira de você prever o futuro
É você ver o que os poderosos estão fazendo. Porque os poderosos, eles não apenas eles enxergam o futuro, porque eles têm informação privilegiada, mas os poderosos, eles definem um futuro. Eles escolhem o futuro. Eles configuram o futuro. Você sabe disso, tá certo? A Caterine está lembrando que na Move também tem estrutura ali para tirar você da dívida, né? Com a consultoria que a Move presta, tá bom? Então presta atenção. Para você descobrir quem é esse bilionário. O que esse bilionário descobriu um segredo sobre o Brasil. E o que esse bilionário tomou de decisão com relação a isso. E por que ele tomou essa decisão. E qual foi a decisão que ele tomou. Eu digo para vocês. Eu estou seguindo essa decisão também. E eu estou indo na mesma linha. Porque se esse cara fez isso. É porque o que ele enxergou vai acontecer. Beleza? Então, amigos, você está convidado a vir para a Arca agora. A Arca é uma assinatura anual, tá? Você vai fazer uma assinatura, vai ter acesso a 5 aulas por semana durante um ano. São 260 aulas nas 52 semanas do ano. Então você vai estar contratando 260 aulas. E eu hoje estou te dando R$ 198,50 de desconto na anuidade. Faça a sua assinatura da anuidade à vista, porque quando você faz à vista, você garante esses 24% de desconto, R$ 198 de desconto, e é muito fácil você assinar a Arca. É só você clicar no link que está aí no chat, no link que está fixo no topo do chat, no link que está aqui embaixo e no link que está também na descrição do perfil aqui no Instagram. Além disso, também, primeiro comentário aqui embaixo do vídeo, também tem um link da Arca, tá? Lembrando, a Arca não é um curso online, a Arca é um hub, a Arca é uma comunidade de pessoas que estão se preparando para se proteger dessas loucuras que estão chegando para o mundo. Pessoas que querem estar preparadas por uma crise econômica global, pessoas que querem estar preparadas por um terceiro grande conflito mundial, pessoas que querem aprender a proteger o seu patrimônio diante dessa doideira, pessoas que querem aprender como ganhar dinheiro em cima das soluções para esses problemas que estão surgindo no mundo, e pessoas que estão preparadas para ter uma mentalidade de relocação estratégica, sobrevivencialista, ou seja, a Arca é uma comunidade de pessoas, tá? Pessoas que conversam, que interagem, inclusive pessoas que formam um network presencial também, porque dia 19 de setembro desse mês agora, a gente vai ter o nosso Arca Meet, que é o nosso encontro presencial, para poucas pessoas no lugar mais top que existe em São Paulo. Você não tem ideia de onde vai acontecer o nosso encontro Arca, ou seja, a gente se encontra para montar estratégia de investimento, estratégia familiar, estratégia de proteção de patrimônio, estratégia de ganho de capital, estratégia de investimento, tá? A Thaís Gumeiro está falando, a Arca é uma faculdade para a vida, exatamente isso. Cristiano Araújo, aluno da Arca, está falando. Elisa Caiafa, gratidão, professor Daniel, por mais uma aula espetacular. Van Igor, partiu Arca. Bora, valeu, Van Igor. Então, meus amigos, você quer saber como é que é a Arca? Meus amigos, a Arca é uma comunidade, tá? A Arca é um grupo de pessoas que interagem, se protegem e a gente ali aprende como a gente protege o nosso patrimônio, nossa família. E o Kaique Lucas está falando, a Arca é só aula de alto nível. Meus amigos, vocês não têm noção da informação privilegiadíssima que eu vou trazer para vocês na Arca agora. Quem é esse bilionário? O que ele descobriu do Brasil? O que ele tomou de atitude? Por que ele tomou de atitude? E por que a gente vai também seguir isso que ele tem falado, beleza? Adriana Paula tá falando, a Arca mudou a minha vida. Muito obrigado, Adriana. Deus te abençoe, tá? Venha pra Arca agora, porque lá eu vou te mostrar o que esse bilionário descobriu sobre o Brasil, qual o nome dele, o que ele tá fazendo, por que ele mudou a estratégia, por que a gente vai mudar a estratégia também. Meio que o cara já descobriu o que vai acontecer nesse final de ano aí. Amigos, forte abraço para vocês, fiquem com Deus, amém, todas as coisas retém que é bom, voltamos em breve com mais conteúdo exclusivo. Para você vir estudar comigo na Arca e fazer parte da comunidade Arca é simples, é só você clicar no link que está aqui no chat, no link que está fixo no topo do chat, no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, no link que está aqui embaixo no primeiro comentário fixo do vídeo e o link está na descrição do meu perfil aqui no Instagram, ou você pode também visitar direto o site daniellopes.com.br/arca. Forte abraço para vocês, fiquem com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom, vem pra Arca agora que o bicho vai pegar lá, a gente vai entender a mente dos bilionários e o segredo que esse cara descobriu sobre o Brasil. Um abraço, galera, Deus abençoe vocês, voltamos amanhã com mais conteúdo exclusivo. Para quem é aluno da Arca, vamos continuar essa conversa lá agora. Um abraço, galera, Deus abençoe vocês, valeu!